Nosso assunto agora é saúde, porque há uma nova recomendação do Ministério da Saúde para a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para idosos e maiores de 12 anos que são imunossuprimidos, né? Que são aquelas pessoas que fizeram um transplante e tomam medicação. E para falar a respeito da situação vacinal da população aqui de Goiás para a Covid-19 e também outras doenças, eu recebo aqui no estúdio a Joyce Dornelles, que é gerente de imunização da Secretaria de Saúde de Goiás. Unidades de saúde com doses à disposição, a população está comparecendo. Joyce, bom dia para você, bem-vinda. Bom dia. Sim, a intenção é fazer esse reforço nesse grupo prioritário justamente porque foi identificado as sublinhagens da Covid em outros estados, né? E a gente sabe, principalmente agora nesse período de férias, as pessoas viajam, circulam, então isso é questão de tempo, pode ser que tenha no nosso estado. E o Ministério, como conduta, já pensando nessa prevenção, na proteção dessas pessoas que são mais vulneráveis, né? Então, colocou essa nova dose de reforço, que é uma dose para pessoas de 60 anos e mais, e imunossuprimidos acima de 12 anos. Lembrando que precisa ter esse intervalo de 6 meses da última dose, né, para ter essa dose de reforço. Então, as unidades de saúde já estão orientadas, já foram abastecidas. Aqui no estado a gente tem mais de 900 salas de vacinação, todas já têm essa dose da bivalente. Então, é realmente só procurar a unidade de saúde com o cartão de vacina para garantir essa dose de reforço. Joyce, a gente sabe que em muitos casos, né, as pessoas estão ansiosas por essa imunização. Até quem não faz parte desse grupo prioritário nesse momento, né, quer a oportunidade de poder se imunizar porque sabe, né, a gravidade desse vírus, a gravidade dessa doença, sabe o que nós passamos, né, tem consciência do que passamos durante essa pandemia. Como que essas pessoas fazem para ter acesso? Tem alguma previsão de liberar também para essas outras parcelas da população? Ou, por enquanto, as doses vieram especificamente para esse grupo prioritário? Essa dose ela veio como reforço para esse grupo, mas os demais grupos podem procurar as unidades de saúde e fazer a vacinação com a dose monovalente, né? Lembrando que a bivalente ela também está aberta para pessoas acima de 18 anos neste momento e até cabe reforçar que a partir do ano que vem terá novas recomendações, né, onde as crianças, a dose das crianças será incluída no calendário básico, né, ou seja, de 6 meses a 5 anos, essa dose da Covid estará no calendário. E também será, as doses de Covid ela será para grupos específicos, ou seja, grupos que têm maior risco de adoecimento. Então, neste ano, quem não vacinou ainda, está com a dose atrasada, procure a unidade de saúde, porque a partir do ano que vem terá novas indicações. Joyce, como que está a situação da cobertura vacinal com relação à gripe, à influenza, que a gente sabe, né, que é uma caixinha de surpresa, passa o ano inteiro sem muitos casos, a gente conseguindo controlar, aí as pessoas relaxam, não buscam a vacinação, no ano seguinte, uma epidemia da doença no estado. Como que está a situação? Sim, então este ano tivemos uma procura que ainda não foi a procura que realmente necessitaria, né? Então tivemos um percentual abaixo do esperado, porque a meta é vacinar 90% do grupo prioritário. Então são vários grupos, né? Idoso, imunocomprometido, professor, gestante, então são vários grupos. Então, diante disso, vacinamos um quantitativo menor, né? Então, realmente, assim, para o ano que vem, teremos uma nova campanha, terá variação de 2 cepas que mudou. Então, quando a gente já faz essa avaliação ali no hemisfério norte, a gente já viu que há outra circulação e a formulação da vacina já foi liberada pela Anvisa, então a gente sabe que tem essa atualização. Então, a partir de abril, vai ser a campanha aqui no estado de Goiás, em outros estados já tem acontecido uma organização para acontecer também em abril, então a gente já vai dar início. Então a intenção é realmente que a gente tenha uma boa adesão para que esses números eles não sejam alarmantes, né? Que a gente não tenha hospitalização, não tenha óbitos por uma doença que é imunoprevenível, uma doença que tem vacina, né? Então, o que a gente realmente precisa é que todos procurem as unidades de saúde no momento da campanha para garantir essa dose que é tão importante. E o Covid não é diferente. Covid também, com essa recomendação de reforço agora para essas pessoas que são mais vulneráveis, que são pessoas de 60 anos e mais, e também imunossuprimidos a partir de 12 anos, devem procurar as unidades de saúde para garantir essa dose de reforço. E as pessoas, a população geral, pode procurar ainda?
Pode procurar. Na verdade, deve. A gente até faz esse comunicado, esse reforço que quem ainda não tem nenhuma dose, quem ainda não completou o esquema, procure a unidade ainda este ano, porque a partir do ano que vem serão novas recomendações para a Covid. E se você está na dúvida, né, se você está nessa situação de ter que precisar ir para saber se você está com o esquema organizado, se você pode ter reforço ou não, o reforço não, tomar a vacina ou não, vai lá numa unidade de saúde para tirar essas dúvidas. O pessoal, a equipe está preparada para te orientar, tipo, não, você já tomou 4 doses, você não precisa tomar, onde que você trabalha, se está num grupo de risco de contaminação. E é importante a gente falar aqui também, Joyce, principalmente você, né, que é autoridade no assunto, com relação à vacina da Covid. Muita gente se assusta com a quantidade de reforços, né, porque acha que é uma nova vacina, eu vou ter que ficar vacinando de 6 em 6 meses com relação a isso. É importante, porque é um vírus que é mutante, né? Como a Joyce acabou de falar, tem outras mutações diferentes do H1N1, que é esse da influenza, né? Que a gente já identificou que tipo de vírus que é. O vírus da Covid, ele é constantemente renovado, né? Ele vai mudando e, em muitos casos, ficando cada vez mais forte, não é isso, Joyce? Exatamente, né? E como agora, por exemplo, foi identificado novas 2 sublinhagens, né? Então, assim, a gente sabe que vírus, ele sofre mutações, isso é natural, né? O que a gente precisa é ter um monitoramento contínuo, né? Então, por meio do LACEN, junto com a Fiocruz, o Estado de Goiás tem feito esse monitoramento para essa identificação. Então, a gente sabe que já foi identificado no estado do Ceará, em outros 2 estados, então a gente precisa manter a vigilância, né? Mas que é esperado que aconteça essas mutações. Por isso que o Ministério da Saúde vem adotando essas recomendações sobre a vacinação de reforço, porque à medida que você vacina, você tem uma nova mutação, isso muda, então você precisa proteger a população, né? Então, à medida que isso vai atualizando, que essas mutações vão acontecendo, a vacina vai sendo atualizada e para isso é ofertado novamente essa proteção à população. Por isso que se tem várias doses da vacina para que realmente essas pessoas que têm um risco maior de adoecimento, de hospitalização, estarem protegidas. Quem que faz parte, Joyce, desse grupo dos imunocomprometidos ou imunossuprimidos? Qual é o termo correto? Sim, assim, quando a gente fala de imunocomprometido é porque realmente há um comprometimento no sistema imunológico, né? Imunossupressão também da mesma forma, ou seja, tem uma supressão ali do sistema imunológico dele. Então, assim, são pessoas que fazem tratamento de câncer, pessoas que fazem hemodiálise, pessoas que fazem tratamento contínuo com corticoide, em doses altas. Doenças autoimunes também entram? Doenças autoimunes, ou seja, aquelas pessoas fazem o tratamento contínuo com corticoide, isso acaba deixando o sistema imunológico mais debilitado, ou seja, essa pessoa precisa ter uma dose de reforço para realmente garantir que o sistema imunológico dela esteja preparado para caso tenha uma doença. Então, isso quer dizer que a gente não vai ter doença? Não. A vacina ela é para minimizar os efeitos. Exatamente, minimizar a vulnerabilidade daquela pessoa, né, e realmente garantir que o sistema imunológico dela esteja preparado para, se houver o contato com a doença, ela consiga tranquilamente não ter um agravamento, não hospitalizar e não ir a óbito pela doença. Perfeito. Então, gente, fica aqui o nosso alerta e o nosso convite para que você busque a unidade de saúde mais próxima da sua casa e garanta a sua imunização e essa doença, né, longe do território goiano. Muito obrigada pela sua participação, Joyce, e pelas informações aqui sempre tão importantes. Eu que agradeço. A gente fica sempre à disposição. Muito obrigada e bom trabalho para toda a equipe da saúde. Obrigada.